Um outro nome, Giovanni Afonso, esse faz um pouco mais de sentido e tá mais encaixado com a fala do Marcelo Teixeira. Seria o Gustavo Quinteiros, o treinador atualmente do Vélez, que trouxemos aí recentemente como possibilidade, depois esfriou as negociações, estaria até descartado, e agora, com a fala do Marcelo Teixeira, volta a ganhar força. Queria que você falasse um pouquinho do Gustavo Quinteiros, treinador atualmente do Vélez, líder do Campeonato Argentino, que aí sim tem muito sentido. Olha, já temos o treinador, mas ele tem um compromisso, ele está em momento importante. Assim que acabar o vínculo dele, ele será o treinador do Santos. Faz mais sentido o Gustavo Quinteiros, Giovanni? Faz mais sentido, Marcão, até porque as informações que o Varanda trouxe é que ele tem muito interesse em treinar o Santos, Marcão. Diferentemente do Luiz Castro, ele seria uma certeza de que toparia treinar o Santos, né? Porque ele está empregado no Vélez Sarsfield, tem jogos até o dia 15 de dezembro, o Vélez que é o líder do campeonato argentino e também está na final da Copa da Argentina, então ele teria jogos até o dia 15, mas aquilo que a gente apurou de informação é que terminando esse calendário, ele estaria convicto de vir treinar o Santos Futebol Clube, diferentemente de um Luiz Castro, em que o Santos teria que esperar a mesma data e não tinha a certeza de fechar com o treinador português. Trazer um pouquinho do currículo rapidinho, Marcão, sobre o Gustavo Quinteiros, ele que tem 59 anos de idade, é natural de Santa Fé, na Argentina, tem dupla nacionalidade também com a Bolívia, tem como esquema favorito o 4-2-3-1 e passou por 12 clubes, Marcão. Esse sim é um currículo extenso. Passou por 2 vezes pelo Blooming da Bolívia, depois passou pelo San Martín da Argentina, Bolívar da Bolívia, Oriente Petroleiro da Bolívia, a própria Bolívia, seleção nacional, depois foi para o Emelec do Equador, treinou a seleção equatoriana, depois foi ao Nasser da Arábia Saudita, ao Wassal dos Emirados Árabes, Universidade Católica do Chile, Tijuana do México, Colo-Colo do Chile e para fechar o Vélez Sarsfield desde o início dessa temporada. Ele que conquistou 11 títulos, Marcão, foi 3 vezes campeão da Liga Boliviana, 2 vezes da Liga Equatoriana, 2 vezes da Liga Chilena, 2 vezes campeão da Supercopa Chilena, além de conquistar 2 Copas do Chile. Ele que na carreira tem 474 jogos, com 58,4% de aproveitamento, e em 2024 são 47 jogos e 68,0%, cravado, 68% de aproveitamento no Vélez Sarsfield, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso trazendo os detalhes do treinador português Gustavo Quinteiros, né? Treinador argentino, perdão. Gustavo Quinteiros, treinador atualmente do Vélez. E é claro, né, que esse é um treinador com currículo um pouco mais pesado, né? Esse é um treinador de um currículo mais pesado, né, Giovanni Afonso? O contrato dele com o Vélez acaba agora no final do ano, é isso, Giovanni Afonso? Sim, acaba agora no final do ano o contrato do Quinteiros. Esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante. Por isso que eu acho, e aí quando a gente tem aqui, a gente vai lá e crava, como nós trouxemos do Juliano, como trouxemos do Gil, do Messias, esses dias a informação do Varanda, né? Nós tentamos pela manhã uma série de confirmações, não conseguimos. Então não adianta eu ficar aqui falando A ou B sem ter a certeza. Mas olhando o perfil que o Santos está procurando, tentando entender o que disse o presidente Marcelo Teixeira, eu acho que está mais para Quinteiros do que para Pesolano. Entendeu? Eu acho que está mais para Quinteiros do que para Pesolano. Porque o Pesolano, venhamos e convenhamos, não tem por que fazer mistério. Por que você vai fazer mistério com o Pesolano? Treinador de currículo pobre. Vamos ser sinceros aqui. O currículo do Pesolano é pobre. Até aqui é pobre. Ele pode ser um baita treinador, mas o currículo dele hoje é pobre. Tá desempregado. Eu vou fazer mistério com o Pesolano? O Quinteiros não. O Quinteiros é um treinador de respeito. Hoje, currículo pesado. Seleção equatoriana, seleção boliviana. Treinou aí times importantes, tanto do Equador, da Bolívia. Hoje é líder do campeonato argentino. Já passou pelo mundo árabe. Ou seja, é um treinador de currículo pesado, né, Giovanni? Se é pra fazer mistério, que eu traga um técnico de ponta, né?
Sim, sem sombra de dúvidas. Esse seria uma certeza ali, né, Marcão? Claro que também pode dar errado, mas assim, é uma chance menor de risco ali o Gustavo Quinteiros, Marcão. Tem um currículo muito interessante, foi campeão por onde passou. A gente trouxe aí, foi 3 vezes campeão da Liga Boliviana, da Liga Equatoriana, da Liga do Chile. Então, campeonato de pontos corridos, ele sempre bateu campeão. Então, para mim, um treinador interessantíssimo, Marcão. Ainda não seria o meu nome favorito ali, eu ainda sonharia com Pedro Caixinha, mas Pedro Caixinha é água passada, o Santos não vai trazer mais o Pedro Caixinha. E das opções que estão na mesa, eu gosto bem mais do Gustavo Quinteiros, Marcão, que é um treinador que está empregado, ainda tem mais 3 jogos pela frente pelo Vélez. Vejam só, até fui atrás aqui, Marcão, ele tem um jogo amanhã contra o União de Santa Fé, fora de casa, pela Liga Argentina. Depois, no dia 11, tem a final da Copa da Argentina contra o Central Córdoba e fecha o campeonato argentino contra o Huracan dentro de casa no dia 15. Ou seja, depois do dia 15, se tudo der certo com o Vélez campeão, ele estaria livre no mercado para assinar com qualquer clube. Então seria uma possibilidade interessante que, nas palavras do Marcelo, se for o Gustavo Quinteiros, já estaria participando do planejamento do Santos e depois desse dia 15 assinaria com o Santos e tocaria o barco em 2025. Perfeito, Giovanni. E um outro nome que surgiu é do Almeida, Giovanni Afonso. Almeida, treinador argentino, 50 anos de idade, atualmente no AEK da Grécia. Vice-líder do campeonato da Grécia neste momento. Giovanni Afonso, traga um pouquinho mais do Almeida, nome que surgiu no dia de ontem. Também está empregado, está mais adequado à fala do Marcelo Teixeira. Então perceba, estamos trazendo aqui possibilidades, né, de treinadores. O Pesolano, informação do Ricardo Martins, Gustavo Quinteiros e Almeida, que estariam mais adequados à fala do presidente Marcelo Teixeira. Olha, eu não posso anunciar porque o treinador ainda tem compromisso, ainda tem contrato com outro clube. E nesse caso não seria o Pesolano, porque o Pesolano está livre. O Almeida, Giovanni Afonso, treina o AEK da Grécia. Traga mais detalhes sobre o treinador argentino. Vamos lá, Marcão. Matias Jesus Almeida, treinador de 50 anos, natural de Azul, na Argentina. Interessante essa cidade, né, Marcão? Cidade argentina chamada Azul. Ele também tem dupla nacionalidade italiana. E veja que legal, Marcão. De acordo com o Transfer Market, o esquema favorito do Almeida é o 4-4-2 losango. Ele que treinou 5 equipes na sua carreira, treinou o River Plate entre 2011 e 2012, treinou o Banfield entre 2013 e 2015, o Chivas Guadalajara entre 2015 e 2018, o San José Earthquakes dos Estados Unidos de 19 a 22 e, por último, o AEK Atenas de 2022 até este momento. Lembrando que, diferentemente do Quinteiros, ele tem contrato até 2028 com o clube grego, Marcão. Na carreira, são 9 títulos conquistados, 2 vezes a primeira B Nacional, que seria a segunda divisão argentina, conquistou a Liga Mexicana, 2 vezes a Copa do México, a Supercopa do México, a CONCACAF Champions League, que é a Libertadores das equipes da CONCACAF, a Liga Grega e também a Taça Grega em 2023. Na carreira, são 429 jogos, com 189 vitórias, 115 empates e 125 derrotas, um aproveitamento de 52,9%. E em 2024, são 42 jogos, 25 vitórias, 10 empates, 7 derrotas e 67,4% de aproveitamento, Marcão. Tá aí, portanto, o currículo do Matias Almeida, treinador argentino, atualmente no AEK, né? Agora, você falou que ele tem contrato até 2028 com o time da Grécia, né? Seria um problema, né? Porque me dá a impressão que ele, como sendo o vice-líder atualmente do campeonato da Grécia, é um treinador que está fazendo um bom trabalho, né? É um treinador que está fazendo um bom trabalho. Muito provavelmente tem multa para você tirar o Matias Almeida do AEK. Então, não sei se é tão fácil assim. Mas tá aí mais um dos nomes que estão sendo especulados, né? Como possível treinador do Santos Futebol Clube, que Marcelo Teixeira cravou, Giovanni. Já temos treinador, então você em casa que está preocupado, que o Santos não tem treinador, que o planejamento está começando a ficar atrasado, esqueça, meu amigo varandeiro. Fique tranquilo, almoce tranquilamente, jante tranquilamente, tome a sua tubaína se você gostar,
Porque tá tudo certo, né, Giovani? Inclusive o treinador tá contratado e participando das contratações, das dispensas e também das renovações. É isso que disse o Marcelo Teixeira, Giovani? Exato, garantiu, Marcão, disse em entrevista ao GE que habemos treinador, o Santos já tem um novo comandante que inclusive já estaria trabalhando no planejamento de 2025. Claro que nenhum nome foi anunciado, ao que tudo indica, é um treinador que está empregado, um treinador que tem clube, então o Santos estaria esperando esse vínculo acabar para anunciar o seu novo treinador, mas nas palavras do presidente, a novela acabou, o Santos já tem um novo comandante e nos próximos dias deve fazer o anúncio, Marcão. Então tá aí, fique tranquilo, torcedor santista, público do Varanda Futebol Debate, tudo caminha muito bem, tudo caminha muito no rumo e de fato o Santos já tem um novo treinador. Aliás, Giovani Afonso, tá tão difícil interpretar o Marcelo Teixeira, e isso é um ponto que eu já falei aqui do Marcelo Teixeira, para quem acompanha o Varanda Futebol Debate, que deveria ser orientado a ele, né? Deveria ser falado com ele sobre isso. Quem trabalha hoje com comunicação, o Marcelo tem o dom de falar e não falar nada. A gente já falou sobre isso. Para mim, isso é isso não é uma qualidade. Isso é um grande defeito. Isso é um grande defeito. Né? A gente que trabalha com comunicação é muito ruim quando você fala e não diz nada. E é o que a gente escuta do Marcelo Teixeira. Giovani Afonso, hoje o Marcelo, por exemplo, poderia cravar o Luiz Castro ou descartar o Luiz Castro. O que ele fez, Giovani Afonso? Nenhuma coisa nem outra. O que disse o Marcelo Teixeira sobre o Luiz Castro, que ontem, a um jornal português, deixou praticamente claro que o Santos não será o destino dele, Giovani? Vamos lá, Marcão. Primeiro trazer as aspas do presidente, depois trazemos as aspas do próprio Luiz Castro a esse jornal português. O presidente Marcelo Teixeira disse o seguinte sobre o Luiz Castro. Vamos ser claros, eu falei no Summit, evento da CBF Academy, porque era inevitável. Eu não falaria sobre o Castro. Eu só falei porque vocês descobriram que o representante dele foi a Santos conhecer as instalações da Vila e do centro de treinamento. Senão, não falaria sobre o Castro. E disse que avançamos tanto que o representante dele estava em Santos. E disse, a negociação está avançada, mas ela não está concretizada. Não está concluída, porque depende de outras situações. Foi isso que eu disse, nada mais do que isso. Fecha as aspas para o mandatário do Peixe, Marcão. Então, uma confusão danada, né? Isso foi na mesma entrevista que ele deu ao GE. É loucura isso, cara. Sabe, é confuso. Me desculpem, mas acho que vocês têm a mesma percepção que eu tenho. É confuso, acho que cabe uma orientação ao Marcelo. Às vezes ele fala algo e não diz nada. Aí vamos ao que disse o Luiz Castro, Giovani Afonso. Aí, sim, ele diz algo. Tem conteúdo o que diz o Luiz Castro. Vamos ao que disse o Luiz Castro sobre o seu futuro. Vamos lá. Abre aspas. Confirmo que recebi abordagens de clubes brasileiros, que tenho conversado com alguns e tenho expressado esta minha intenção, de voltar a trabalhar no início da temporada europeia. Essa minha intenção não exclui nada. O futebol para os treinadores não tem datas. Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que não o aceite, mas tem que ser algo que me cative totalmente. E isso não tem a ver com dinheiro. Fecha as aspas para Luiz Castro ao jornal A Bola de Portugal. É, perfeito. Ó. Início da temporada europeia, Giovani Afonso. Meio do ano que vem. Concorda? Sim, exato. Assim, a temporada europeia é a contrária da temporada brasileira, né? Que começa em janeiro, lá começa a partir de julho. Perfeito. Então ele não pensa em voltar a trabalhar agora. Já disse algo. 2. Confirma que recebeu sondagens que no caso do Santos é proposta. Então ele confirma que recebeu proposta do Santos. Ele fala em sondagens, mas aqui a gente pode trazer que é proposta. 3. Olha, aqui é o mais importante, Giovani Afonso. Atenção. Aqui é o mais importante. Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que eu não o aceite. Mas tem que ser algo que me cative totalmente. Isso não tem a ver com dinheiro. Portanto, Giovani Afonso, aqui pra mim tá a resposta. Ele não se sentiu atraído 100% pela proposta do Santos. Entende, Giovani Afonso?
Sim, exato, Marcão. Ali ele não ficou cativado, né? Não foi uma proposta apaixonante, né? Claro que no final das contas ele poderia aceitar os valores e o projeto apresentado pelo Peixe, mas não foi algo que encantou os olhos, que brilhou ali o Luiz Castro, que o faria ali aceitar de supetão ali, né, Marcão? O que me parece claro é que ele quer esperar todas as definições, até do futebol europeu, Marcão, porque esse meio de temporada europeia também costuma acontecer muitas mudanças, então o que me parece é que ele quer olhar todo o cenário do futebol mundial para só aí tomar a sua decisão. Se a proposta do Santos fosse interessantíssima, ele aceitaria na hora. Mas como não foi um projeto que o agradou bastante, o Santos entra no bolo de tantos e tantos clubes que estão interessados no treinador e teria que esperar até ele tomar uma decisão.